Prepara a Luana depois. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas, mas principalmente a vocês. Eu estava meditando ali nas suas palavras, contemplando e tentando ter inteligência emocional. Na faculdade de psicologia, a gente aprende a ter inteligência emocional e, diante da humanidade, a gente desaprende tudo que a gente aprendeu, porque nada daquilo era verdade. A verdade absoluta é quando a gente vê guerreiras como vocês, porque só as mulheres que geram vida, quando a senhora fala que Israel está rompendo, matando vidas através das mulheres, a gente entende que a nação ela é gerada por uma força tão maior que até Deus quis ter uma mãe, né? Então, assim, seja Oxalá, seja Alá, ou seja Deus, Jesus Cristo quis ter uma mãe no cristianismo. Então, assim, só vocês, mulheres, e todas as vitórias, em todos os lugares, se o feminismo existe, é porque as mulheres venceram. Se eu estou aqui, é porque teve uma mulher. E se vocês estão aqui, é porque cada um de nós tem mulheres que dão a vida, como as mulheres palestinas, que vê os seus filhos morrerem. Então, de verdade, meu muito obrigado por ser mulher palestina. Meu muito obrigado por estar aqui, mostrando quanto nós homens temos que ir para a luta e criar coragem de mulher dentro de nós e dar a vida pelos nossos filhos como uma mulher. Meu muito obrigado. Obrigada, Michael. Luana. Prepara a Jace. Boa noite. Eu fiquei muito inspirada para falar depois da fala da Lívia. Acho que duas coisas que eu queria contribuir com o debate, que acho que vocês podem complementar, é a questão dos mitos, né, desses mitos que estão colocados na mídia, principalmente sobre o que está acontecendo. Primeiro, a ideia da guerra. Né? Acho que é importante a palavra genocídio para caracterizar o que está acontecendo, porque quando a gente imagina guerra, a gente pensa em dois exércitos se enfrentando, e o que acontece na Palestina, como ela bem colocou, né, fez esse histórico, é um processo de muitos anos, que, inclusive, inclui o fim do Estado nesses aspectos, né? O fim do exército, né? O desmonte do aparelho do Estado palestino para iniciar o que é um genocídio. Né? Então, isso é muito importante. E a outra coisa é esse mito também de que seria um conflito religioso. Eu gosto nas reportagens do Joey Sacco, uma das primeiras entrevistas que ele faz em 96 na Palestina, é um senhor, ele fala, não, nosso problema não é com os judeus, sempre teve judeu aqui. A gente nunca teve problema com o judeu árabe. O problema são os europeus. Então, é um problema de racismo, é um problema de colonização, né? O sionismo, ele não é só, não está falando de uma coisa de conflito religioso, né? Ele é um movimento mesmo de colonização, de racismo, de tudo que é de mais atrasado, né? Um irmão do nazismo. Então, eu acho que é importante a gente reafirmar isso diante dos mitos, e essas coisas também elas ficam muito latentes. Acho que na fala da Lívia eu quis falar, porque eu fiz isso ano passado na nossa greve. A gente teve um aulão sobre a questão palestina, e aí eu até coloquei a questão que eu estava querendo trabalhar essa coisa das reportagens do Joey Sacco com os meus alunos, né, que eles são adolescentes, e hoje até penso que até o material que o sindicato produziu sobre o Andala também é um material que dá para trabalhar com os adolescentes, quadrinhos, né? A gente pode relacionar até com os quadrinhos do Enfio aqui do Brasil, essa coisa de você assistir à maldade, né? Concluindo, tá, Luana? E a questão eu também trabalhei na EJA, os textos do Eduardo Galeano, na época ele falando de quando o Hamas ganhou as eleições. E os problemas que ele já imaginava que surgiriam daí. E aí os meus alunos ficaram assim, mas o Hamas ganhou a eleição? Como é que é isso? Luana. Então as pessoas não têm noção dessa história complexa. É legal mesmo a gente trabalhar e esclarecer. Obrigada. Muito obrigada, é o horário. E a gente finaliza com a Jace.
Boa noite. Gente, em outubro de 2023, o mundo acordou com uma notícia que impactou, acho que o mundo todo, né? E aí, de cara, a primeira coisa que veio na minha cabeça quando eu vi foi o pensamento, coitado dos palestinos. Depois, quando a propaganda virou e começou a falar que... Aí todo mundo sabe o que aconteceu. O Hamas passou a ser os vilões e os israelenses as vítimas. Por um momento eu acreditei nisso, mas durou pouco, porque eu sou de buscar, de correr atrás das notícias e tal. Mas, infelizmente, por muito tempo, as pessoas começaram a acreditar nessa farsa, nessa notícia que veio das mídias, de todo, e até hoje, ainda eles tentam enganar o povo. Inclusive, na minha família, me chamavam de terrorista, porque eu estava defendendo a Palestina. Muita gente deixou de conversar comigo, porque eu estava defendendo a Palestina. E aí, aos poucos, eu não arredei o pé, eu tentava explicar, mas nada adiantava, e aí segue até hoje. Mas eu vou confessar, eu não acreditava que isso fosse durar até hoje. Eu pensei que isso fosse acabar. Eu pensava que isso fosse durar, no máximo, meio ano, a metade de um ano, e já tem 2 anos. Mas aí você pensa, os palestinos estão vivendo essa tragédia há mais de 70 anos. O que está acontecendo agora é a sequência do que já vem acontecendo há mais de 70 anos. Então, ainda bem que agora o mundo inteiro, quase todo o mundo inteiro, está sabendo o que aconteceu. O que aconteceu em outubro de 2023, por pior que seja, o pior que está sendo agora, porque agora parece que... Porque agora concluindo, Jace, intensificou o que já vinha acontecendo, intensificou, mas agora o mundo inteiro está sabendo. Quem ainda acredita, quem ainda defende Israel, é por motivos variados, por causa de religião, por causa de mau caráter mesmo, por causa de uma série de coisas. Eu acredito que a Palestina vai vencer e que a Palestina será vitoriosa, porque isso não... É o fim do Israel. Eu acredito muito nisso. É o fim do sionismo, é o fim do Estado de Israel. Então, vamos... Antes de dar o grito final, eu queria perguntar uma coisa para a Soraya. Rápido, Jace, por favor. Rapidinho, eu vou perguntar. Eu tenho muita curiosidade de saber como que está sendo as crianças lá na Palestina com relação à escola. Elas estão sem escola. Esse tempo todo sem escola. É muito triste. Então, vamos gritar: Palestina livre do rio ao mar. Obrigada, Jace. Gente, o nosso tempo está estouradíssimo. Eu vou passar para a Tânia fazer as considerações finais. Nós estamos lá fora, né, nas ruas, o comitê. E aí passo para a Soraya responder e fazer as considerações finais. Tá bom? Obrigada. Você deixa eu responder para ela? As minhas considerações finais são para essa senhora... Como é que ela chama? Eu esqueci. Cadê ela? Jace, é para você a minha resposta. Eu queria deixar claro aqui que o povo palestino, a coisa que nós mais valorizamos é a educação. É o que nós trazemos na nossa cabeça. Meu pai sempre falava comigo isso. Ela sabe, a Soraya é a mesma situação. Podem te tirar tudo que você tem na vida, só não te tiram o que você leva aqui dentro. Então, o nível de escolaridade do povo palestino é o mais alto de todo o mundo árabe. Isso é um orgulho para nós. Então, você pode ver, você que está seguindo os vídeos, quem segue vídeos, olhe as crianças, quando elas procuram nos escombros, elas procuram, de preferência, o quê? Cadernos, livros, papéis, canetas. Isso é a primeira coisa que eu queria deixar claro, entendeu? O segundo é que, mesmo morando em tendas, eu sigo Gaza todos os dias, todos. Todas as madrugadas eu faço contato com Gaza desde 7 de outubro de 2023. E eu te digo o seguinte, muitas daquelas tendas
as crianças estão sendo ensinadas dentro das tendas, sem condição nenhuma, misturadas e tudo. O ensino está continuando, é óbvio que não do jeito que deveria continuar, mas está continuando. Está claro? Desculpa, Soraya. Eu falo Tânia. Isso é o atestado do que eu vejo. Eu vejo. Tá? Eu só queria... Eu prefiro que a Soraya fale. Obrigada, gente. Obrigada pelas perguntas, pelas colocações, pelo carinho, pela emoção. E rapidinho, né, dizer que eu acho muito, muito importante, né, que no Congresso de Educadores e Educadoras esse seja o tema central, e é aquilo que foi falado aqui logo ao início, né, que é contar essas histórias em sala de aula, né, tem uma grande importância, né, na educação, contar essa história e levar para a sala de aula. Outro dia eu estava numa palestra e alguém perguntou se eu tinha estudado em escola pública, e eu disse: a vida inteira eu estudei em escola pública, fiz o fundamental e ensino médio em escola pública. E uma das coisas que acontecia era, às vezes, o professor está falando alguma coisa de Palestina e você vê que ele mesmo está reproduzindo ideologias. E eu trazia aquela história que eu ouvia de casa, desde criança, e falava: não, mas não é assim. Então, é muito importante a gente ter um pouco, fazer uma formação para professores, educadores, educadoras, e contar as coisas como elas são, né? Levar a informação de fato. Porque a gente vê muito desconhecimento. Eu me lembro que a minha filha estava no ensino médio, também numa escola pública, e ela chegou em casa me contando que também fez a mesma coisa. E eu fiquei orgulhosa. O professor falou alguma coisa errada sobre Palestina, ela foi lá e falou: não é assim. Meu avô é palestino. Então, eu achei bonito aquilo, né? Ela levar a informação. Eu falei: muito bem, você explique o que aconteceu, né? Tal, explica. Então, acho isso muito importante, né? Ter esse material que eu não vi ainda, quero ver, né? Muito legal. E levar o nome do personagem, o Handala. Eu estava pensando aqui, né? O Handala é um personagem do cartunista palestino Najilali, que o Najilali foi também expulso na Nakba de 48. E ele criou esse personagem, que é um menino que tem 11 anos, a idade dele, quando ele foi expulso, de costas, que é aquele personagem que eu vi por aqui, que está aqui, né? Que é um menino refugiado. E ele diz que o menino só vai virar de frente o dia que a Palestina for livre, né? O dia que ele retornar. Então, é uma história muito bonita, e eu acho que tem esse simbolismo importante ter esse nome de Handala no Congresso de Educadores e Educadoras, né? Acho que é isso que foi falado aqui, né, hoje. Ninguém pode dizer que não sabe. Pode até haver confusões, mas ninguém pode dizer mais que não sabe, né? E as pessoas sabem que matar criança é errado. O resto é a gente contar a história. Por que está acontecendo que não começou agora, né? Porque existe uma propaganda de guerra muito grande contra o povo palestino. Nesse cessar-fogo, que, segundo a Francesca Albanese, né, que é relatora de direitos humanos para os territórios palestinos ocupados das Nações Unidas, ela fala: cessar você, fogo eu. Porque é o que ela falou, né? O genocídio continua. O intenso é muito importante que tenha para ter algum alívio, mas ele continua. Quando eles não permitem a entrada da ajuda humanitária, as pessoas estão morrendo de fome, uma fome imposta por Israel. O genocídio continua quando todo dia morre gente lá na Palestina, alvejada pelos sionistas. Uma família de 11 pessoas foi assassinada durante esse último período de cessar-fogo, né? 7 crianças, bombardeada. Então, que a gente fique muito atento sobre essa questão, que não parou, e nós não podemos parar, né? Nós não podemos parar.
E tem uma propaganda de guerra. Quando começou esse cessar-fogo, a gente via, na troca dos prisioneiros, Palestina é prisioneiro, israelense é refém. Isso já começa a desumanização. Mostrava, você sabe, qual é a história da família, o nome da pessoa, a idade, né, daquele refém israelense. Você conhece tudo sobre ele, você tem uma empatia. Ele é igual a mim. E só mostra o ônibus distante daqueles uniformizados palestinos por 1 segundo ou 2. Você não sabe nada sobre eles. Você não conhece a história das torturas inomináveis que continuam a acontecer com milhares de palestinos nos cárceres. Eu escrevi lá na página do Jornal Nacional. Não é terrorismo de Estado bombardear hospital, bombardear escola, matar pessoas de fome. E por que vocês não falam dos estupros nas masmorras sionistas? Que os relatos são terríveis que estão acontecendo. Estupro por cães, ou por bastonetes, homens, mulheres, todo mundo. Isso não aparece. Então tem uma propaganda de guerra contra o povo palestino, que é parte disso que eu falei, de você desumanizar para justificar. Eles são os corpos matáveis. E, nesse sentido dos corpos matáveis, eu queria retomar o que o companheiro Otávio falou ali, né, que a Palestina é o laboratório do mundo. É lá que Israel testa as tecnologias da morte, construídas com os bilhões de dólares do imperialismo do momento, imperialismo dos Estados Unidos, nos corpos palestinos, para depois vender para o mundo. 70% dessas tecnologias se destinam para exportação. E são as armas que estão na mão das polícias para promover o genocídio pobre e negro nas periferias e o extermínio indígena. São as mesmas armas. A Palestina é o laboratório do mundo. E a Palestina é o laboratório do mundo, prestem atenção, porque se tem uma resistência que inspira em todos os lugares, e o 7 de outubro foi uma ação coordenada da resistência, que visava estações militares para troca de presos políticos palestinos. Vamos impor terra arrasada para servir de exemplo para que os povos oprimidos não resistam. Olha o que aconteceu com Gaza. E isso diz respeito a todo mundo. Eu me lembrei muito que eu vi num filme, recentemente, numa ocupação nazista numa aldeia grega, que tinha uma forte resistência contra os nazistas, e eles botaram as mulheres e as crianças dentro da escola e botaram fogo no filme. E fuzilaram os homens. É ou não é o que a gente assistiu há 2 anos? Métodos nazistas. Um caso exemplar contra uma resistência, que não é novo na história. A gente sabe que não é novo na história. Então, a Palestina é o laboratório do mundo. Se a Palestina é o laboratório do mundo, nós somos todos palestinos, somos todas palestinas, como foi falado aqui antes pela primeira pessoa que fez as perguntas, né? E, nesse sentido, que a gente não permita que usem as nossas lutas justas e as causas contra a opressão, inclusive LGBTI, né, para massacrar um povo que tem um nome que é pinkwashing. Né? Pinkwashing é você lavar de rosa, na tradução grosseira, né? Que é falar que é o paraíso, Israel é o paraíso LGBTI, tem a maior parada LGBTI, e olha aqueles árabes malvados, lá você não pode ser LGBTI. Você pode sim, tá? Tem movimento organizado, tem uma diversidade. E os movimentos organizados estão chamando por isolamento internacional a Israel. O apelo do povo palestino por isolamento internacional a Israel. E, para terminar, que eu já vi que a gente